Olá, estamos começando mais um episódio de Amigos do Além. E esta é a segunda aula do nosso mini curso de autodefesa psíquica. Na aula de hoje nós veremos as disposições mentais que favorecem a vulnerabilidade do nosso campo psíquico, favorecendo que sejamos atacados ou que sejamos vítimas de vampirização. Então, voltando ao nosso personagem, Erasmus tinha um filho de 7 anos chamado Miguel. Um dia, este chegou da escola furioso, rogava imprecações para todos os lados, xingava, gritava. Miguel estava totalmente descontrolado. Seu pai, ao ver o descontrole do menino, nada fala para acalmá-lo, apenas o convida a ir ao quintal. No caminho, Miguel não parava de resmungar. Pai, você não sabe o que o Beto me fez. Ele não tinha esse direito, eu tenho muito ódio dele. Erasmus calmamente apenas escutava o filho e continuava a se dirigir com este ao fundo do quintal. Mas Miguel, não se dando por satisfeito, continuava falando. Pai, você não vai acreditar. O Beto zombou de mim na frente dos meus amigos. Eu quero que ele fique doente e morra. Ainda sem qualquer reação do pai, ambos chegam ao fundo do quintal, onde estava guardado um saco de carvão. Erasmus pede para o filho se aproximar mais e diz: Filho, tenho um desafio para você. Está vendo aquela camisa branca que está lá no varal? Imagine que aquela camisa é o Beto. Quero ver se você consegue tacar esse carvão um a um, como se fosse um tiro ao alvo, na camisa daqui de onde estamos. Lembre-se que a camisa é o seu coleguinha, e cada carvão é um pensamento mal seu. Quando tiver terminado, me chame. Miguel achou muito divertida a brincadeira e nem reparou que, como a camisa estava um pouco distante, era difícil fazer com que os carvões a atingissem. Passado um bom tempo, Miguel foi chamar o pai todo feliz por ter terminado sua missão. Erasmus, ao ver o filho, pergunta: E aí, Miguel, como está agora? Estou bem, papai, exausto, mas muito feliz por ter acertado muitos pedaços de carvão no Beto, na camisa. Mas ela quase não está suja, não é mesmo? Sim, pai, mas eu joguei nela todo o carvão que eu tinha e com toda a minha força. Erasmus, com toda a tranquilidade, chamou o filho para dentro, pois queria lhe mostrar uma coisa. Ao entrarem, o pai de Miguel o levou até um grande espelho, onde o filho poderia se ver por inteiro. O que você vê, Miguel? Nossa, pai, o carvão me sujou tanto que só consigo ver meus dentes e meus olhos. Então, filho, o que aconteceu contigo é o mesmo que acontece quando desejamos mal aos outros. Por mais até que consigamos atingir alguém com eles, toda a borra e a sujeira, no fim, ficarão apenas em nós mesmos. Como vimos na história do pequeno Miguel, tudo aquilo que nosso pensamento lança, fica uma parte dele conosco também. Podemos considerar essa uma das leis principais da magia. Mas agora você deve estar me perguntando, o que afinal é a magia? De uma forma bem simples e prática, podemos dizer que magia é todo o efeito que produzimos através do nosso pensamento. E agora podemos parar e refletir. O que produzimos através do nosso pensamento? Desde que nascemos, estamos projetando a nossa vida e a forma como enxergamos o mundo através do nosso pensamento. Ficamos imaginando o que queremos ser quando crescermos, com quem iremos nos casar, os filhos que teremos, as pessoas que vamos conhecer, os lugares para onde viajaremos e, assim, desde cedo, vamos criando magicamente a nossa existência. No entanto, o pensamento é uma substância altamente moldável e serve tanto para as coisas boas quanto para as ruins. Assim, a raiva que sentimos aqui, a inveja que nutrimos ali, o pensamento negativo que surge quando o medo nos invade, tudo isso também pode acabar se materializando à nossa volta e se realizando também. Pior ainda é quando externamos esse pensamento através da palavra. Infelizmente, hoje em dia, tendemos a diminuir a importância que tem aquilo que dizemos e também a influência sobre nós de tudo aquilo que ouvimos. Mas, como afirmava o grande mago do século XIX, Eliphas Levi, no campo de sua ação, toda palavra cria o que afirma. Como somos seres gregários, ou seja, precisamos viver em coletividade, as energias emanadas por nossos pensamentos e palavras formam um grande campo que denuncia onde aquela coletividade, onde aquele grupo sintoniza sua mente e seu coração. Então, imaginemos os danos que não são gerados num grupo onde a fofoca, a maledicência e a intriga imperam. Pior do que isso, imaginemos a qualidade das criaturas que são atraídas por essas energias para absorver delas e para
se alimentarem delas ainda mais. A alta magia trata justamente disso. Toda energia que emanamos, como uma concentração de força, seja simplesmente dos nossos pensamentos, seja das reações deles, as nossas palavras e ações. Então, ela também se subdivide entre magia branca e magia negra. Mas sobre isso vamos discutir mais daqui a pouco. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre um outro tema dentro do nosso curso, as polaridades energéticas. E essas polaridades, o positivo e o negativo, elas se dividem entre os vícios e as virtudes. Como vimos lá no início, com a experiência de Erasmus na banca de jornal, a chave principal para repolarizarmos nossa energia é o estado de neutralidade. A neutralidade é o equilíbrio entre o positivo e o negativo. Como naturalmente já tendemos com facilidade ao negativo, assim, quanto mais positivamente buscarmos sintonizar a nossa mente, mais próximos estaremos do caminho do meio, do estado neutro. E foi isso que vimos na atitude de Erasmus. Ele decidiu não apenas em não entrar na vibração do jornaleiro, como também não permitiu que nada nele mesmo fosse modificado pelo outro, não se enraivecendo pela forma como foi tratado, mas também não se posicionando de forma combativa a este. O maior objetivo para aquele que deseja paz é querer nunca estar em guerra. Contudo, todos nós, o tempo todo, vivemos numa guerra externa e interna. Lutamos contra o vizinho que passa por nós e não nos cumprimenta, contra o motorista de ônibus que não para, contra a moça do mercado que demora a passar os produtos, contra nós, às vezes, a luta é pior. Lutamos contra a aceitação de nós próprios, todos os dias de manhã, quando olhamos no espelho a nossa cara amarrotada, no espelho do banheiro, né? Quando notamos a velhice chegando, os primeiros fios de cabelo branco, quando fugimos de nossas questões internas, deixando para nos corrigirmos depois e não no momento em que nos damos conta de onde e como erramos. E principalmente quando fugimos de nós mesmos através dos vícios. E aqui falo apenas não das drogas pesadas, estes são o último estágio da fuga. Há os vícios sociais, do álcool, do fumo, das comidas pesadas, mas ainda há vícios que, apesar de parecerem muito inofensivos, causam estragos inimagináveis, o vício do sentir. Estamos grande parte do nosso tempo projetando as nossas necessidades de sentir em algo que está fora de nós mesmos. E esse vício pode se manifestar em coisas muito corriqueiras do nosso dia. Vamos usar o exemplo de um outro personagem na nossa história, Susana. Susana adora sapatos de paixão. No seu guarda-roupa ela tem mais de 300 pares deles, de todas as cores, de todos os formatos, estilos e desenhos. A grande maioria ela só usou uma vez. Nenhum deles são tão confortáveis quanto o chinelo que ela usa dentro de casa. Aliás, pior, ainda deixam calos e machucados no calcanhar. Alguns ela nunca usou. Outros ela nem lembra mais porque comprou, pois são horríveis até mesmo para o gosto dela. Mas o que Susana não repara é que o hábito de comprar sapatos para ela não se trata apenas de suprir uma necessidade de calçar os pés, mas sim de saciar o vício que ela alimenta através do ato de comprar sapatos. A repetição desse ato é a dose que vai provocar a criação de enzimas que anestesiarão sua mente e a farão fugir de várias coisas que ela tem de resolver internamente, de vários fantasmas que ela encara todo dia dentro de si e que a assombram todo dia, esperando apenas a sua ordem para serem exorcizados de seu campo emocional. E o mesmo nós vemos em outros hábitos inofensivos, no hábito de assistir televisão, de torcer para o time de futebol, de nos alimentarmos, de nos medicarmos e inclusive de conversarmos, né? São atos que, quando utilizados de forma a alimentar um vício, né, ou uma forma de fugirmos de nós mesmos, esses atos podem acabar gerando prejuízos. Mais uma vez, abordo aquilo que creio ser o hábito que mais abre fissuras em nosso campo áurico, facilitando os ataques psíquicos. A maledicência, a fofoca. Esta também é um hábito e um vício. Diz-se popularmente que não há nenhuma conversa em que, em 5 minutos, alguém não comece a falar mal de outra pessoa. E aqui temos da mesma forma a manifestação de um vício. Ao falarmos mal de alguém, aumentamos a imperfeição do outro para escondermos de nós mesmos as nossas próprias imperfeições. Além disso, falar mal dos outros por si só já é uma falha de caráter, que deve ser corrigida imediatamente por aquele que busca imunizar-se contra os ataques espirituais e psíquicos. Esse foi mais um episódio de Amigos do Além. Na semana que vem, nós entraremos na parte das reprogramações mentais e nas atitudes que nós podemos tomar para nos precavermos dos ataques psíquicos. Então, até a próxima!
Inscreva-se em nosso canal e acompanhe os episódios novos que saem todas as quartas às 11 horas. Curta a nossa fanpage no Facebook e veja muito mais conteúdo no nosso website amigosdoalém.com.br.